aqueles banquinhos só para nós sentar. Olá, amados amigos, irmãos, estamos chegando aqui, mais uma escola profética, vencendo as batalhas no quarto de guerra hoje. Aleluia! Ó, quem puder aí, pega o seu iPad, iPod, tudo, né? E vamos nos conhecer, né? Vamos fazer uma apresentação aqui, alguns que vão entrar daqui um pouquinho no Face aí, pra gente se conhecer, ok? Estamos em... Onde nós estamos mesmo? Martha's Vineyard, aqui nos Estados Unidos. Tivemos ontem no Tabernáculo de Davi, John Wesley. Davi que eu tô chapado, né? E sentimos aquela unção extraordinária no Tabernáculo de John Wesley, bem aqui perto. Estamos planejando fazer no ano que vem aqui uma escola especial aqui no Tabernáculo de John Wesley. Aleluia! Vai ser tremendo. Avisa os amigos aí, chama pro Face. Nós vamos fazer vamos conversar um pouquinho. Vou apresentar algumas pessoas para vocês aqui e vocês vão falando aí e a gente vai mostrando. Ó, está todo mundo assim, ó, desse jeito assim. Ó. Eu vou ver se eu consigo ver aqui também. Aqui. Quem é? De quem é esse aqui? Esse é o meu. Pastor, vem cá do meu lado aqui, vamos fazer uma apresentação dos irmãos que estão aqui. Vamos sim. Tá saindo tudo ali. Tira o volume um pouquinho do teu aí tu tira o volume e me empresta aqui um pouquinho. Me empresta que eu quero ler aí o que está acontecendo. Pastor, aqui está. Aleluia. Eu sou o pastor Wander aqui do... Glória a Deus. Prazer, é um prazer estar aqui com o profeta Joel, profeta da chuva. Aleluia. Mais uma vez aqui para... Falar em chuva, já amanhecemos com chuva. Já amanhecemos com chuva. Foi a aprovação de Deus, né? Isso. Chuva é bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. Apresenta aí para cada um aí que está aqui conosco. Essa aqui é a nossa amiga. Amém. Olha aí, irmã Nelly. Ela é do Dona Espírito- Heloísa. É do Espírito Santo do Brasil, né? No Rio de Janeiro, morava no Espírito Santo. Ela mergulhou no Rio de Janeiro, depois foi lá para o Espírito Santo. Aleluia. Irmã Heloísa. A irmã Heloísa, olha lá, irmã Heloísa, se apresenta. Irmã Heloísa de Irmã Colatina. Heloísa. Colatina, Espírito Santo. Minha Eu, esposa, de Goiânia, Tatiana. Goiás, a terra do Piqui. Irmã Leia. Eu do Espírito Santo, né? A terra da muqueca. Aleluia. Da Muqueca. Tá devendo, né? Evangelista Daniel. Daniel, Rio de Janeiro, prazer estar com vocês aqui. O irmão Harry. Jaco Harry. Ipatinga, E Patinga. Glória a Deus. E a irmã? Vitória, Espírito Santo, Olha aí, mais uma aí. Capixaba. Capixaba, ô glória. Aí você que está aí Aí você pode se apresentar também, tem alguns irmãos que estão entrando aqui. Olha, está aparecendo ali, vamos ver quem é que está chegando aí. O Wagner Machado está aí, ó. Seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Eu estou pegando o jeito aqui de transmitir, que eu estou vendo que há uma diferença de alguns minutos da imagem chegar lá, né? Então, Wagner Machado, José Roberto, está falando Shalom aqui, William Rodrigues. Veja só, estamos conhecendo a família aí, né? Glória a Deus. Estamos conhecendo a grande família de Deus aí, ao redor do mundo. Hoje também está chegando a escola profética nas novas aulas para a África. Muitas nações da África estão recebendo também, já através do meu amigo Mauro Lastra. William, está chegando. William é um discípulo, é um Eliseu, né? Está se preparando para receber a capa. E pastores, amados, como estão achando aí? O que estão sentindo já do que Deus está fazendo aqui na América, pastor? É muito forte o que Deus está fazendo. Ontem à noite nós tivemos um pouquinho, né, uma introdução, né, Sim. do que Deus vai fazer amanhã. E foi um poder de Deus muito forte. O Senhor começou a ensinar a gente lá. E a gente já pôde sentir, na verdade, o inimigo já não queria que o Senhor viesse aqui, na verdade. Verdade. A gente já teve uma retaliação um dia antes, no hotel.
E Foi uma guerra, né? Foi uma guerra espiritual, algo assim real. A gente pôde sentir o ataque do inimigo furioso. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós chegamos bem e foi um culto maravilhoso, onde o Senhor trabalhou, começou a fazer aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, amém? Amém. E eu acredito que pessoas ontem começaram a abrir os olhos espirituais para as outras coisas do que Deus tem para nos oferecer. E foi um mover sobrenatural. E eu creio que amanhã o nosso culto vai ser algo mais forte. Deus vai começar a trazer um outro nível para nós amanhã. Eu sinto isso. Fala um pouquinho das dificuldades que você sente aqui, como é o clima espiritual, a dificuldade das pessoas de receber a palavra. Bom, aqui é o seguinte, por ser uma ilha pequena, e nós acreditamos que no mundo espiritual existem aqui, poucos brasileiros entendem isso, mas existem aqui nessa ilha muitas pessoas, muitos ricos, na verdade. E essa ilha nós acreditamos que tem muitos satanistas, muitos feiticeiros. E os feiticeiros e satanistas, eles parecem que, é o que a Bíblia diz, que os filhos das trevas são mais Astutos, né? astutos do que os filhos da luz. Então, eles oferecem mais para Satanás que nós para Deus. A verdade é essa, né? Falando em outras palavras, é isso que acontece. Eu creio que nós oramos menos do que deveríamos, buscamos menos do que deveríamos, e eles estão dominando. Eles estão dominando essa ilha, já tem dominado, é por isso que está apagando aquela unção que existia aqui no passado, de John Wesley e outros mais pregadores, que antes isso aqui era palco de um avivamento, já foi, e eu creio ainda que pode ser e pode voltar. Se a igreja, eu digo todos, nenhum todo, não só nós, mas todos os pastores reunirem e começarem a olhar o reino, buscar verdadeiramente as coisas espirituais e não as que estão aqui na terra, e entrar em um comum acordo que nós devemos buscar realmente o Senhor Jesus, buscar as coisas do alto. E eu creio que Deus pode mudar essa geração aqui, esse povo que está aqui na ilha, pode ser totalmente diferente. Nós podemos fazer a diferença nessa ilha. Essa ilha, pessoas vinham de fora para visitar essa ilha e eram impactados com a glória de Deus. E eu creio que isso ainda pode acontecer, e Deus pode usar nós, apesar de sermos pequenos, né? De sermos humildes, mas o Senhor, se achar graça em nós, Deus vai nos dar essa capacidade, e nós poderíamos fazer isso. Nós poderíamos fazer algo a mais para o Senhor Jesus. Amém? O senhor falava da fome da unção. Fala um pouquinho da sua vontade de receber unção, do que o senhor tem visto nos vídeos. Verdade. Eu já tinha muito tempo entendido que existe uma capacitação da parte de Deus, que no caso é a unção. Então, você pegar a Bíblia e ler a Bíblia e pregar a Bíblia com palavras bonitas, com palavras teológicas, amém, é muito bom, é muito bonito. Mas a Bíblia nos ensina que os sinais seguirão aqueles que crerem. E eu creio nos sinais, eu creio nos dons, e eu entendo que além de pregar bonito, pregar eloquente, você tem que pregar na unção. E essa unção só existe de uma forma, só tem uma forma de você adquirir da parte do Senhor. É algo divino, é algo do céu, é um dom. E se eu estava já acompanhando o ministério do pastor Joel há muitos anos,
e eu tenho visto que existe uma entrega, existe uma renúncia, existe algo diferenciado no ministério do Joel, do pastor Joel, do apóstolo, do profeta. A gente tem que ter uma entrega, existe algo, abrir mão de todas as coisas para receber essa unção. E eu vi nele essa vontade, e eu vi nesse ministério algo diferente. Então foi o que chamou a atenção, porque não é qualquer um que abre mão de ficar longe da família tanto tempo, subir no monte, etc e tal, abstendo de tantas coisas para buscar a presença de Deus. Isso me chamou a atenção, e é isso que nós devemos crer e devemos querer para nossas vidas. Foi isso que aconteceu, e nós estamos aqui querendo isso. E ontem o senhor recebeu um poder fantástico, né? Amém, amém, para honra e glória do nome do Senhor. O senhor sentiu naquela ministração ontem? Foi algo tremendo, inexplicável, né? Porque não tem jeito de na ordem física, você começar a explicar as coisas espirituais. Eu sei que a gente tem que crer. E eu creio em tudo que se pode fazer com a unção do Senhor. Eu vejo a capacitação pela unção como algo, uma ferramenta que o Espírito Santo nos dá, e é essencial para a igreja hoje. Nós precisamos pregar na unção. E eu senti ontem algo muito tremendo, e foi assim, instantâneo. Existe uma fome, e para Deus operar, a gente precisa criar essa fome. Para você receber, você precisa ter essa fome. O pessoal entender, eu ministrei ontem, Deus mandou ministrar a unção para ele. Ele ministrou os membros da igreja, né? Inclusive, aí os irmãos receberam, inclusive alguns estão aqui, né? Amém. Deu para sentir alguma coisa diferente? Uma das irmãs foi você, né? O que você sentiu aquela hora lá? Como o pastor disse, é um pouco difícil de explicar da forma física, né? Não tem algo, simplesmente um estado de um êxtase que você se entrega e simplesmente se entrega e deixa acontecer. Aleluia. Você não espera, Aleluia. não sabe, não tem ideia da dimensão. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Então aqui estão os irmãos, novos amigos. E aqui no Face está aí alguns amados. Está aí o William. Tem mais de 50 pessoas já entrando aqui. Adriana Rosa, o Willis Rodrigues. Está aqui também a Cris Coelho. Aqui está a nossa equipe, a família aqui na casa do pastor. Amém. A Cris Coelho, o Patrick Moreira, o Tiago Toniasso, a Grace Andrade, Deise Souza, Wagner Machado, Adriana Rosa, Maria Jesus, Andressa Cordeiro, José Roberto Fresh, o Neto Valente, William, Lucimara, a Gabriela, minha filha. Essa Gabriela é minha filha, ó. É bonita, não é verdade? Parecida com o pai, não é? Sabia que vocês iam falar isso. José Roberto, Wagner Machado. Estou com saudade de casa, mas isso Deus está suprindo aqui com esta família aqui. Amém. Maravilhosa. E são todos brasileiros, né? Amém. Brasileiros que estão na América, e cada um tem um destino, cada um deles tem uma palavra que Deus deu para trazer para cá. Mas hoje eu quero falar algo muito especial. Nós lançamos na nossa escola profética, primeiramente, quem não conhece, há muitos anos atrás Deus mandou falar sobre a unção de Elias. A unção de Elias está vindo sobre a terra. A última unção que os homens vão conhecer antes da volta de Jesus é a unção de Elias. É uma unção que vem para preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. E esta unção antecede. Estou sentindo muito a presença dele. É um manto. Glória a Deus. Aleluia. Estou quase entrando na glória aqui.
Então, quando o Senhor falou comigo desta unção, Ele vai usar pessoas, não apenas pessoas formadas em... Não necessariamente pessoas formadas em teologia, mas pessoas que têm uma experiência com Deus. Deus vai confundir os sábios desta geração com sinais e maravilhas, onde Ele vai usar crianças, jovens, pessoas famintas por Deus, e pessoas que entrarão em nações disfarçadas como vocês. Alguns exercem uma profissão e chegam lá e são usados por Deus para outra coisa. Então esta unção que está sendo fabricada nos céus pelo Espírito Santo e trazida à terra para nós hoje, é uma unção que visa preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós que somos apaixonados por Jesus, não esperamos nada nessa terra a não ser a volta de Jesus. Sabemos que Ele está voltando e Deus quer filhos, como diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, quando fala de João Batista, que nasceu, ele veio com uma unção de Elias para preparar um povo bem disposto para Deus. E a gente vê que hoje as pessoas estão bem indispostas, né? 99% dos crentes hoje estão insatisfeitos com as suas igrejas, insatisfeitos com o modelo de religiosidade que nós temos hoje. É porque só quem satisfaz mesmo a nossa alma são rios de águas vivas que saem do coração do Pai. E religiosidade não nos satisfaz. Então hoje, no mundo inteiro hoje, existem pessoas que não estão necessariamente dentro de igrejas, mas que elas buscam a Deus nos matos, em lugares, nos montes, qualquer canto. E nós lançamos o quarto de guerra para buscar a Deus. E cada pessoa tem na sua casa um quartinho onde ele busca a Deus todo dia, não apenas nos dias de culto. A igreja primitiva, no dia que eles iam ao culto, eles já saíam cheios do Espírito Santo de casa, né? Eles passavam pelo caminho levantando paralíticos, cegos no caminho, porque eles entenderam que a vida com Deus é em todo lugar, toda parte. E então Deus quer esse encontro. Os americanos e canadenses chamam isso de soaking, é o momento que você mergulha na presença de Deus. Então nós estamos incentivando os irmãos a ter um lugar na sua casa, um lugar no quarto, onde você pode fechar a porta todo dia e ali buscar a Deus. Ter um momento todo dia com Deus. A gente tem momentos especiais para o café da manhã, né? A gente tem hora para sair para o trabalho, a gente tem hora, né? Tem até alguns que tem a novela da hora certa e tal. E para tudo temos hora, né? Vamos ter um tempo para Deus. Eu incentivo pelo menos a ter o dízimo do tempo, 2 horas e 24 minutos, para Deus. Então o quarto fala algo muito especial. O quarto é o lugar mais íntimo da casa, o lugar onde nós temos intimidade, o casal tem intimidade, o quarto. Mas a palavra quarto, em Mateus 6,6, quando Jesus fala, entra no teu quarto e o Pai que vê em secreto, lá no secreto vai te responder. Essa tradução dessa palavra vem da palavra, dessa mesma palavra aqui, talit, manto. Então quando fala quarto, na palavra, fala também desse manto. Os judeus, quando eles entram debaixo, né, o próprio Jesus ele usava esse talit. Vocês conhecem o talit aqui? Não? Todos conhecem. Então quando ele fazia isso aqui, ele está orando, ele entrou para dentro da intimidade aqui. Então Jesus disse, quando você orar assim, você entrou, fechou a porta, lá dentro o Pai que está em secreto vai falar com você, vai te visitar. Então, e veja como Deus dá importância para o quarto, que ele já fez um quarto que qualquer um pode levar em qualquer lugar. O judeu podia levar isso aqui em qualquer canto, no monte, em qualquer lugar. Então todos os judeus, tal como Elias, tal como Jesus, eles tinham esse talit. Então está falando de momento de intimidade, não necessariamente um quarto de 4 paredes, não necessariamente no quarto da casa, mas um lugar especial onde você
se encontra com Deus. Eu estava falando para os pastores hoje os dois níveis de unção que nós precisamos ter. Uma é a unção particular, a tua vida. Quando você é ungido um pastor e tem uma posição de autoridade na igreja, isso é uma posição. Satanás mesmo foi ungido para uma posição, né? Mas ele caiu daquela posição. Por quê? Onde houve a falha foi aqui dentro. Então faltou exatamente essa vida secreta com Deus. O que nos mantém na nossa posição hoje é esta vida secreta com Deus. Só esta vida que ninguém conhece é que te mantém de pé. Por exemplo, tem muitas pessoas que na igreja são religiosas, né? Aquela aparência. Mas em casa, em outro lugar, elas não são exatamente aquilo. Então falar de oração no quarto é muito, muito, muito importante para manter uma vida cheia do Espírito Santo. E nós lançamos, e o dia que nós lançamos no monte o quarto de guerra, houve uma coisa fantástica. Eu dei uma primeira aula às 3 da tarde, e na segunda aula às 18 horas, vieram os pastores, né? O pastor Pará, mais uma equipe, e eles queriam consagrar um cordeiro no monte, uma oferta de um cordeiro. Então nós fizemos uma segunda parte. Na segunda parte, às 18 horas, veio uma tempestade, se formou assim rapidamente. E quando ela veio, aquela nuvem escura contra nós, parece que ia destruir nosso acampamento, que tinha uma barraca lá, formando o quarto. Mas quando veio aquela nuvem escura e terrível, aquele vento, antes veio uma nuvem branca e atravessou como se entrasse por baixo e fez assim, ó, o monte está aqui, ela entrou e fez assim. E nos cobriu a nuvem branca, como se fosse esse manto que nos cobriu, e a tempestade passou por cima. 115 km por hora aquele vento, e nós não fomos atingidos. Então Deus marcou o lançamento do quarto de guerra dessa forma. Para mim foi uma mensagem, né? Uma mensagem de Deus dizendo daquilo que existe de gostoso, a proteção, quando nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, quando a gente se esconde nele, quando a gente está no nosso quarto de proteção. Aqui nos Estados Unidos também é fácil entender isso, porque todas as casas têm uma parte de baixo, né? Como chama aquela parte? Basement. Quando vem os furacões, eles correm lá para baixo. É o quarto da proteção. Então no quarto tem a proteção, né? No quarto a gente se esconde, a gente fecha a porta, né? Dorme. No quarto a gente chora. No Novo Testamento houve muitos milagres no quarto. No livro de Êxodo, fala do dia que Deus mandou todas as casas eles fazerem uma vigília nas suas casas, e nessa vigília eles consagraram o cordeiro. Ali cada casa tornou-se um quarto de guerra. Se você assistiu o filme, inclusive hoje, a noite de hoje, que é a primeira noite de Páscoa, é a noite da vigília. A noite que Deus ficou a noite toda visitando o Egito e destruindo os inimigos. Então foi algo maravilhoso. E naquela noite que todas as casas se tornaram um quarto de guerra, cada família tornou-se, cada pessoa da família tornou-se uma pessoa bomba, um homem bomba, uma mulher bomba. Você hoje vê as notícias aí de homens bombas, né? Principalmente árabes, muçulmanos que jogam bomba, que matam muita gente. Lá no Egito, cada pessoa que naquela noite de Páscoa eles estavam orando, eles apresentaram um cordeiro, cada um deles tornou-se um homem bomba, uma mulher bomba. Pergunte-me por quê. Por quê? Porque naquela noite explodiu todos os centros de macumba. Todos os demônios explodiram, se arrebentaram, não sobrou nada.
Então, eles fizeram algo que Deus mandou eles fazer. No quarto deles, fecha a porta, consagra o cordeiro, coloca o sangue na porta. E eu faço, né, uma analogia com o homem-bomba do Egito e um homem-bomba hoje. Hoje os homens-bombas se explodem junto com a bomba e matam pessoas. Mas Deus deu uma proteção para os hebreus. O sangue na porta era como uma armadura. Então eles tinham um poder ali que Deus deu para explodir o mundo espiritual do Egito. Mas eles não foram tocados pela... Então isso é maravilhoso. É como tu colocar uma couraça e colocar bombas ao redor onde você vai explodir, mas explode para fora, não para dentro. Então aquilo que aconteceu no Egito foi um quarto de guerra em cada casa. Cada casa estava naquela noite preparando uma bomba espiritual. As armas, né, espirituais que nós temos hoje, que são a nossa oração, nosso jejum, a palavra de Deus, a nossa oferta. Todas as armas que Deus nos deu, juntos, ela forma uma bomba. E essa bomba é fabricada dentro de casa. Então isso é muito maravilhoso, se nós entrarmos dentro da visão espiritual, ver o que acontece no mundo espiritual. Quando uma casa se reúne para orar, é muito importante. Outra coisa importantíssima demais para você entender. Nossas casas, a maioria de nossas casas, elas têm dentro dela coisas consagradas ao inimigo. A Bíblia fala de Acã. Acã escondeu dentro de casa uma capa babilônica e uma barra de ouro. Eu sempre pergunto para os irmãos, o que você tem dentro de casa que pertence ao inimigo? A televisão tem sido também a nossa televisão tem sido um altar de Baal. Porque os altares de Baal, eles eram do sacrifício dos seguidores de Baal. Ou se você fosse entrar numa igreja de Baal, você entraria num lugar onde tem todo tipo de orgias sexuais. E quando você liga a televisão, você vê todo tipo de aberrações. Então ali está dentro de um quarto, às vezes dentro de uma casa, na sala. Então o inimigo entra por ali. Então muitas casas estão hoje assim. Tem coisas lá dentro. Tem presentes que as pessoas compram em outras nações e trazem para casa, são às vezes objetos consagrados. Então aquela casa, ela tem pontos de contatos onde o inimigo entra. Então por isso consagrar uma parte da casa ou consagrar a sua casa para Deus traz essa bênção de ter dentro de casa a presença de Deus. E aí Deus, ele entra lá e se manifesta e é uma bênção. Amém? A aula de hoje, batalhas travadas no quarto de guerra. Vou pedir ao pastor, os irmãos fazer uma oração e agora nós vamos mexer com a aula de hoje. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, na Tua presença estamos. Queremos agora, Senhor, entrar numa dimensão especial, a dimensão do aprendizado. Pai, nós queremos Te pedir, abra nossas mentes, arranca, meu Deus e meu Pai, toda idolatria, arranca, meu Deus e meu Pai, do nosso meio toda religiosidade, arranca do nosso meio, Pai, toda ignorância, Senhor. Pai, no sentido de que algo que foi ensinado no passado, Pai, em nome de Jesus, nos ensina o novo. Nós estamos prontos para ver, ó Pai, ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar, mostrar. Pai, aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Queremos entender, Pai querido, o Teu mover no nosso meio. Ensina-nos, ó Pai, através desta aula. Usa Teu servo como o Senhor tem usado, Senhor, esse canal de bênção em nossas vidas. Nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito. Amém. Amém. Vamos ver se chegou mais algumas pessoas aqui no nosso... Aqui. O José entrou aqui, o Wagner, o William, Wagner Machado,
Sejam bem-vindos, amados. Na aula de hoje nós vamos ver que existe uma guerra espiritual e nós podemos vencer essas batalhas no quarto de guerra. Aqui fala um pouco do filme Quarto de Guerra. Quantos assistiram o filme aqui? Todos assistiram? Amém. Ali foi uma inspiração muito legal de Deus, que Deus deu para aqueles irmãos que produziram o filme, que são pastores, né? E de que uma batalha, como por exemplo um divórcio, né, se vence no nível de oração, guerra espiritual. Muitas pessoas não entendem, às vezes, uma prova que vem, uma prova de fogo para a família. No casamento, como o caso aqui do filme, né? O casamento começa a entrar em crise e aí Deus usa uma irmã que tinha um quarto de guerra na sua casa. Então, isso aí é uma inspiração para o mundo todo hoje. Olhar para aquele filme, ver aquele filme e saber que é possível a gente vencer na base da oração. Então, a primeira batalha aqui é contra o sistema do mundo. Eu acho que foi ontem, eu comentei hoje de manhã. O sistema do mundo, hoje, é dirigido por Mamon. Então, você observa o sistema do mundo, Mamon. O Mamon, ele é um demônio que está no nosso segundo nível de hierarquia, mas ele é comparado a um Senhor, a um Deus. O próprio Jesus disse que não podeis servir a dois senhores. E o que o sistema do mundo traz hoje para nós que devemos vencer? Vencer na oração. Primeira coisa, o sistema do mundo, o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus com toda a força física, emocional, todas as posses e com todo o coração. São 4 níveis de vida. O que o Mamon inventou? Ele inventou um sistema que você está ocupado o dia todo. Você tem que trabalhar o dia todo. Então, o sistema financeiro mundial é uma grande prisão, onde você está preso e não se dá conta. Porque eu sempre digo, você está preso. Aí a pessoa, não, eu estou livre. Você é livre? Sim. Vamos para Israel amanhã? Ah, não posso. Por quê? Tem que trabalhar. Eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Então você não é livre para ir e vir. Você está amarrado. Você está preso a um lugar. E quem é dirigido pelo vento, ele vai onde o vento sopra. Quer dizer, não está preso a nada. Amém? Por que Mamon criou um sistema para aprisionar o povo de Deus e tirar o povo de Deus da presença de Deus? Porque o mandamento de Deus é amar a Deus com toda a sua força, todas as suas emoções, toda a sua mente, e aqui entra as suas posses, e todo o seu coração. O que o Mamon faz? Ele escraviza você no trabalho. Quando você chega no culto à noite, está assim, sobrou mais força. Toda a força foi gasta no trabalho, no sistema que o Mamon criou. Então, por isso que Deus instituiu o sábado para parar de trabalhar, o ano do jubileu, o ano sabático para parar de trabalhar. Segundo lugar, as nossas emoções. Quando a gente trabalha, a gente acaba gostando de coisas, né? Por exemplo, você gosta de um carro, você vai trabalhar dobrado, multiplicado para comprar aquele carro. Você já prejudicou o tempo com Deus. Entendeu? Então, aí vem o terceiro nível, que é onde entra a mente e o sistema financeiro. Você se torna, quanto mais você ganha, mais você precisa ganhar. Não é verdade? Você nunca está bom o salário. Então, o Mamon faz a pessoa se envolver no mundo e adquirir amor por coisas e se escravizar no trabalho. Aí ele perde a força física que ele deveria dar para Deus. Ok? Ele deixa de amar a Deus com as suas emoções, porque ele fica emocionado com outras coisas. E ele fica no terceiro nível endividado. E essa dívida traz uma preocupação.
E depois que ele passou tanto trabalho, 20 anos, 30 anos, só apanhando, sofrendo, não pode comprar as coisas, não pode construir uma casa, quando ele consegue o carro dos seus sonhos, aquilo ali entra no coração. E ele fica apaixonado por aquilo. Então Mamon conseguiu, nesses 4 pontos, roubar a coisa mais importante que Deus quer do homem. Alguém pergunta o que é? Não vou dizer. É que Deus exige de nós amor, com toda a força física, emocional, mental e posse. Então, o que o diabo faz? Inventa um sistema para roubar o amor. Todo objetivo é roubar o amor que nós devemos dar para Deus. Então, toda essa criação que o inimigo fez aí, sistema financeiro, tudo isso é para roubar o coração. Que a pessoa deixar. Então, as pessoas vão na igreja hoje para quê? Para pedir para Deus lhe dar mais dinheiro. Não é verdade? E Deus está odiando isso. Porque Deus quer mesmo é acabar com o dinheiro. Isso está em Apocalipse capítulo 6. Quando Deus julgar o dinheiro, quando vier o juízo contra o dinheiro, ele não vai ter poder de compra. E pessoas terão dinheiro e não terão que comprar. Deus vai mostrar que o dinheiro não é nada. E o homem colocou tudo ali. Colocou o coração em coisas. Então, no quarto de batalha, de oração, é a primeira coisa que nós devemos lutar é contra esse sistema. Tá? Pergunta para os pastores aí, o que acontece quando o pastor fala de oferta na igreja? As pessoas ficam com raiva. As pessoas odeiam. Inclusive, muitos que me assistem ficam furiosos. Eu chego em algum lugar, algumas pessoas falam, aqui tu não pode falar de oferta. Aí eu falo até rasgar. Por quê? Quero ver quem é que está endemoniado. Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro está lá dentro do coração do homem. Então quando tu fala que vai tirar o dinheiro dele, ele fica... Esse pastor não presta, está querendo meu dinheiro. Hã? Pastor ladrão, só fala em dinheiro. Ele fica assim, né? Porque o dinheiro virou um Deus para ele. Então o pastor tocou no Deus dele. No meu Deus não toca. Descobriu que tem um Deus lá dentro. Você entendeu? Então esse confronto, ontem a gente estava falando sobre isso aqui, que muitas pessoas estão machucadas porque alguém pediu oferta e usou mal. Houve muitas coisas erradas com relação à oferta, dinheiro, etc. Mas a coisa mais errada que existe na face da terra hoje é o amor ao dinheiro. Então esse sistema do mundo, ele criou isso. Quem é a pessoa mais importante? Quando fala da ilha, o que vocês lembram da ilha? Olha, lá na ilha, até o Obama vai lá. Como se o Obama fosse algum modelo, né? Alguma coisa. Como se fosse um modelo a seguir, só porque tem dinheiro. Né? Algo extraordinário, fora do comum. Quem é que nós respeitamos hoje? Quando entra numa porta? Alguém que veio de 50 dias de jejum ou alguém que está com a mala de dinheiro na mão? Quem é que nós respeitamos hoje? Quem andava no carruagem de fogo e dormia numa caverna? Ou alguém que anda numa carruagem de ouro? O que Jesus disse? Os profetas, você quer encontrar profeta? Não vai nos palácios. Então, nos palácios você encontra pessoas com aquela pompa. Mas, infelizmente, nós respeitamos aquelas pessoas. Nós honramos aquilo. Nós corremos atrás daquilo. Então, olha o que os homens correm atrás hoje. Quer ver? Você vê esses carros correndo para lá e para cá. Zum, 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 né? Aquele movimento. Eles estão atrás do quê? Dinheiro. Preocupação é, quem tem muito dinheiro vai atrás de mais, quem tem pouco vai atrás de alguma coisa, né? Quem perdeu vai atrás do que perdeu, quem não tem vai atrás para ganhar, e assim. Então esse é o movimento dos seres humanos dentro desse sistema do mundo. Isso é o sistema do mundo. O sistema do mundo é compra e venda.
O sistema de Deus é dar e receber. O sistema do mundo, compra e venda. Então, a nossa maior batalha a ser vencida no quarto de guerra é você ter um tempo para ficar no quarto de guerra. Esse é o maior desafio para todos nós. Vamos fazer um teste? Segunda-feira. Você vai dormir e você tem que tirar meia hora por dia antes de sair de casa orar no teu quarto de guerra. Vamos ver quantos conseguem. Primeira coisa que eu tenho aprendido. Se eu der bom dia para alguém de manhã, e se eu encontrar alguém no caminho, porque eu acordo, estou em casa, desço a escada da minha casa e viajo 49 quilômetros para ir para minha cabana. Todo dia eu faço isso. Se eu encontrar alguém pelo caminho e conversar, já era. Se eu abrir o celular para responder uma mensagem, acabou. Entendeu? Então o sistema do mundo ele vem com esses valores, a gente está obrigado a responder. Por exemplo, você chega na casa de um parente, né? Está lá visitando ele, chega na hora de trabalho e diz, bom, com licença, hora do... Como é que ele chama aqui? Basquete? Batente? Trabalho? É. É trabalho mesmo. Na hora do trabalho. Agora, você fala com o crente e fala assim, por que não veio no culto quinta? É porque chegou visita. Chegou um parente te visitando e você não foi no culto. Mas se você vai na casa do parente e na hora dele ir para o trabalho, ele só te dá tchau. Bye, bye, trabalhando. É verdade. O que é isso? As pessoas, os valores estão trocados. Entendeu? Então, a mesma forma quando você vai para o quarto de oração. Você está saindo para o quarto de oração, chegou uma visita, você já fica para dar conversa. Então é uma batalha. É uma guerra. Então a maior guerra é essa aqui. É você ter um tempo para Deus. Vencer a batalha que existe neste mundo. As preocupações do mundo. O trabalho que tem no mundo. Os chamamentos do mundo. Ok, a segunda parte é vencendo a batalha contra a carne. Ó, aqui diz assim, William Blake diz, nenhum exército invade uma fortaleza a não ser que obtenha uma ponte de acesso. A tentação não afetaria os homens a não ser que houvesse algo no homem. O pecado não obteria nenhuma cabeça de ponte no coração do homem a não ser que já houvesse um inimigo dentro dos portões. Então, dentro de nós é que está aquilo que é ruim, que é o contato com o lado de fora, aparece. Né? A carne, pois, é a cabeça de ponte pela qual o pecado invade a personalidade humana. A carne é como o inimigo do lado de dentro e que abre o caminho para o inimigo que está forçando a porta. Assim é a essência da carne. Está em Romanos 7, 18 a 25. E Paulo alerta sobre o poder que a carne exerce sobre o homem. Ele diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 7. Então, é porque existe essa inclinação nossa, por exemplo, nós somos inclinados aí para alguma coisa boa, cinema, piscina, sorvete, o que mais? A gente é inclinado e menos para buscar a Deus. Então existe uma guerra que precisa ser travada. Os primeiros anos de oração que eu estive no monte, eu não tinha vontade de orar. E isso é uma das coisas que todo mundo passa hoje. Então eu ficava orando para Deus me dar vontade de orar. Falar assim, eu não paro de orar enquanto o Senhor não me der vontade de orar. Tem que ter vontade. Aí, daqui 2, 3 horas, vem a vontade de orar. Então, no caso da tentação, dentro de casa nós temos muitas fontes de tentações que vêm guerrear contra a nossa alma para não dar um tempo para Deus. Então aqui precisa entrar nessa lição aqui algo chamado arrependimento. Então, o arrependimento é quando você
entra dentro de você mesmo e tira as coisas podres e bota para fora. Aqui tem uma ilustração interessante de um armário cheio de roupas. Tem um armário cheio de roupa lá dentro e fica lá anos. O que acontece com as roupas? As senhoras que cuidam de roupa, hein? Fica fedida. Fica fedida, fica podre, né? Então, Então, a mesma coisa, quando nós vamos buscar Deus, eu estava falando com o pastor ontem, acho que era em Nova York, que eu estava comentando com o pastor, que ele estava falando sobre ouvir a voz de Deus. Que ele está orando há anos para ouvir a voz de Deus. Eu falei para ele assim, quando eu vou para o deserto, 40 dias no deserto, todo ano eu vou para o deserto, para algum lugar fechado onde eu passo muito tempo orando. Eu fico ali para descobrir o que tem de velho lá dentro, o que tem de vício. E você fica impressionado se você for para um deserto hoje. Eu tenho um lugar que eu gosto de orar lá no Brasil, que é em Jaguaru, né? É montes de areia. Então você fica olhando para aquela areia e você se perde, principalmente à noite. Porque é tudo igual à noite. E você fica lá e erra o caminho para voltar para casa. Até bom, né? Então, os primeiros momentos você sente necessidade do travesseiro, da tua cama, do teu celular. Você descobre que está viciado em um monte de coisas. Então, eu sei que a internet é boa para nós hoje estar pregando aqui, mas um jejum da internet seria uma ótima coisa para começar um período com Deus. Então, porque a gente está viciado nessas coisas. Então, num certo retiro que eu fiz, Deus falou comigo assim, nos primeiros 10 dias, tu vai ouvir o teu coração, a tua voz interior. Você está com os olhos fechados, vem aqueles pensamentos. Celular. Porque está acostumado todo dia. A casa, a família, aquele monte de vício. Cadê o cafezinho? Uma das coisas difíceis para vencer no jejum é o cafezinho. Então você está viciado naquilo. E você descobre então que todas essas coisas conspiram, em dado momento conspiram para te afastar de ficar direto com Deus. Porque você vai estar completamente com Deus só quando morrer, né? Não é verdade? Então tantas coisas que tem aqui nos afastam de estar na presença de Deus. Então fazer um balanço e olhar para dentro e ver o que está lá dentro, que a carne, nas obras da carne tem tanta coisa como inimizade, como divisão, tantas coisas como que a gente tem lá, porque tipo coisas que estão lá dentro que a gente nunca confessou, mágoas que nunca confessou, pecados que nunca confessou, que a gente foi escondendo, guardando. Então isso é muito importante, fazer esse balanço e vencer o mundo, a carne. E aí então, nesse processo que você está vencendo, vem o diabo. Cada vez que você quiser ter o teu quarto de guerra, tua oração todo dia no mesmo horário, você vai ter o diabo como vai se manifestar. Então, eu tenho observado como é fácil para o diabo. Se eu estiver com o celular ligado e eu quiser ir para a oração, o diabo usa qualquer pessoa para ligar para mim. E aquelas mensagens vêm para te perturbar, né? Os maiores problemas que você tem está ali, ó. Vem a cobrança, vem isso, vem aquilo. Então, quando você vai orar, esquece isso aqui. Amém? E aí, quando entrar no quarto, começa a pedir para Deus: Senhor, quero que tire tudo que me afasta de Ti. Meu irmão, te prepara, parece que é fácil, mas virá uma guerra aí de muitos meses. Então, primeiramente, físico. O que eu tenho fisicamente que me afasta de Deus, que não me permite me aproximar? Depois, emocional. Que tipo de amizade, que tipo de emoção, que tipo de amor, que tipo de paixão que eu estou tendo que é contra Deus, que Deus não se agrada. Que tipo de relacionamento, que tipo de afeição, que tipo de ódio, que tipo de mágoa. Terceiro, você vai para a tua vida mental,
que a minha mente pensa? O que eu tenho colocado na minha mente? E daqui a pouco tu coloca também tua vida financeira. O que na minha vida financeira tem me afastado de Deus? Eu estou em dia com Deus? Eu sou fiel na minha vida financeira? São pecados. E quarto, o que eu tenho colocado no meu coração? A mensagem que eu preguei ontem foi essa para vocês. Tá? Que Deus falou que os brasileiros não estão aqui para buscar dinheiro. É necessário ter dinheiro, ter trabalho, mas isso não é o carro-chefe. O carro-chefe que você está aqui é porque Deus tem uma missão para você nessa nação. Os brasileiros são brasa. O nome Brasil vem das árvores, que eram árvores que aparentemente de longe pareciam de sangue, de brasa, vermelho. Então todo brasileiro é uma brasa. Amém? E quando cai óleo nessa brasa, vira uma tocha. Então você é uma tocha acesa que está aqui nesse país. Para ser uma bênção para essa nação. Aleluia. Aleluia. Um pouquinho por último falar de Satanás. Quando você começa a ter a tua hora com Deus, você vencer a carne, começa a vencer os pecados, tem pessoas que pensam que só vão se encontrar com Deus. Mas ela vai ter um encontro com Satanás. E esse encontro é bom. Pode ser que alguém até use errado essa frase, né? Mas por que é bom? Quando Satanás vem te afrontar. Alguém quer saber por quê? Eu queria mostrar as 4 coisas que eu Ah. achei muito importante. Vou fazer o seguinte, eu vou passar essa lição para vocês. Está no meu Face, Joel Engel. Eu tenho também a página do Facebook do fanpage Joel Engel. E queria que vocês também fizessem aqui um grupo de WhatsApp. Tá? Pode me incluir no grupo, que eu gostaria de um tempo estar batendo um papo com vocês para a gente sincronizar esses canais de lição. E que você também fizesse um propósito dele na escola profética, dia 17, 18 de setembro. Os pastores vão. E quem sabe todos vocês vão também. E já deixa lá marcado para a gente se encontrar aí, subir no monte, etc, etc. Eu estou escrevendo agora, se Deus quiser, na volta, está concluído, um livro sobre a cabana. A cabana é um quarto de guerra, no monte. E é interessante quando eu comecei, que Deus me mandou subir o monte, eu sempre subi no monte. Mas em faxinar o soturno foi algo diferente. Eu ouvi assim a voz audível de Deus, para subir aquela montanha e jejuar. E eu fui 2, 3 dias, levei comigo um companheiro, que era um senhor de idade. E eu digo senhor de idade, você pensa que eu estou muito novo. Eu renovei, né? Mas ele era um senhor de uns 50 e poucos anos. Ai, Jesus. Só que ele não tinha a graça que eu tenho, então ele parecia bem velho. Não é novo já. E fiquei ali naquele monte uns 3 dias, sentia só vontade de ficar mais, não sentia fome. Tinha uma loninha preta assim, e eu pensei, isso aqui vai durar mais tempo, porque eu não sentia vontade de parar. Mas Deus não me falou quantos dias eu ia ficar. Eu fui ficando, né? Então eu falei assim, Senhor, se o Senhor quer, estou falando agora que se você quiser ter um quarto, Deus vai preparar esse quarto. Se você quer que eu fique mais tempo, mais que 15 dias, eu queria pelo menos um quartinho aqui, que houvesse uma caminha, uma mesinha, uma cadeira, um candeeiro, que nem diz a música lá do quartinho do profeta, né? Mas daqui a pouco chega o seu Valdemar Souza da Silva, numa carroça, e cheio de tábua naquela carrocinha, e foi batendo tijolo. Construí lá a cabaninha, bem, cabia a cama e eu passava de lado. Depois aumentou mais uma cozinha e tal, foi assim nossa primeira cabana. Depois, isso passou uns 15 dias, eu falei, Senhor, esse negócio aqui está com jeito que vai longe. Por passar 30 dias, eu queria pelo menos uma energia. Para mim, escutar música, botar o fone, né? As coisas assim.
Daqui a pouco chega o seu Rock Lora. É um senhor que foi uma vez só num culto nosso e foi curado. Ele, inclusive, teve uma operação com dor, que eu sempre perguntava, você quer uma operação com dor ou sem dor, quando chegava algum doente? Ele disse, eu quero com dor, porque aí eu vou ter certeza que Deus... E ele recebeu uma operação com dor, saiu gritando, né? Até em casa. E ele nunca mais esqueceu e também nunca mais voltou no culto, de medo. Mas ele lembrava de mim e ele disse que estava na casa dele e se sentiu de pegar numa caixinha, que ele é eletricista, né? E colocar ali um fio de luz, uma tomada. E chorando e colocando ali sem saber por quê. Ele chegou lá no monte e disse, minha irmã, eu comecei a lembrar de ti, a vontade de chorar. E fui colocando aqui um fio de luz, uma tomada e tal. E vim aqui trazer agora e tal. Agora eu entendi que é Deus. E ele colocou a luz na minha cabana, o fio dele deu exatamente da cabana até o poste de luz. E o poste de luz está até hoje lá, e a caixinha também. É, impressionante. E me deu 1 ano de luz. Aí eu pensei, vou ficar muito tempo aqui. Pensei. E eu perdi as contas de quantos dias. Então eu vi que Deus tratou, primeiramente fisicamente. Depois emocionalmente. Fisicamente você tem vontade de comer. Fisicamente você tem vontade de dormir numa cama bem macia e tal, todas as coisas. Depois emocionalmente você tem saudade de casa, você chora de saudade. Você chora de solidão. Amado, Satanás ele tem acesso às nossas emoções, é impressionante. Mas ele é capaz de fazer chorar de saudade de um minuto para o outro. Chorar de emoção. E eu passei tudo isso. Mas eu venci na oração. Todo tempo oração. E aqui entra os companheiros de oração, porque você dorme e tem que ter alguém acordado. Aquele dia que nós chegamos, nós fomos atacados porque tinha pouca gente orando à noite. E então quando chegou 40 dias, Satanás viu que ele não ia poder me vencer e me tirar do quarto de guerra. Ali eu creio que foi vencido todas essas obras, a carne foi vencido todas essas coisas, Deus mostrou tudo que precisava tirar para fora, confessar e tal. Aí Satanás aparece no amanhecer de 40 dias. Ele um vozeirão enorme gritando assim, você não pode passar de 40 dias. E um vento e também uma nuvem escura enorme, parecia uma raia gigante assim. E eu saí, acordei e vi, queimou os fios de luz, encheu de formigas na cabana. E eu saí correndo assim, parece que eu tinha um zumbido no ouvido. Então, Satanás dizia assim, vai faltar enzima no teu cérebro, tu vai morrer, teu cérebro vai se autodecompor. E uma série de coisas desse tipo, né? Eu já estava até vendo uma tripa comendo a outra, já estava vendo, já enxergava eu morrendo, né? E eu tinha emagrecido mais de 20 quilos já. Estava só um esqueleto, né? Então, de repente eu parei e falei, mas o que é isso? Eu vou fugir do diabo. Falei, Espírito Santo, me ajuda. Satanás disse que vai faltar enzimas. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, diga para ele que onde eu estou não falta nada. Aleluia. Então pense comigo, faz uma viagem aí. Adão e Eva no paraíso não faltava nada. Jesus no deserto não faltou nada. A igreja primitiva não faltava nada. Que mentira é essa que Satanás disse que nós precisamos de tanta coisa? Não é verdade? Aleluia. Aí quando eu falei isso, o vento fez assim. Porque ele estava contra mim. Né? Eu vi que abalou o diabo assim. Eu não vi o diabo em pessoa, aparentemente, mas aquela nuvem escura que estava ali, aquele vento, era a presença dele notória, né? Parecia aqueles filmes lá do Predador, né? Que aparece, dava para ver a movimentação naquelas nuvens todas. Então, quando eu disse aquela palavra que o Espírito Santo disse, ele recuou. Aí perguntei, Espírito Santo, então, ele está dizendo que eu não posso fazer mais que Jesus.
Jesus fez 40 dias. Tu quer se orgulhar, tu quer fazer mais. Mas eu não queria fazer mais coisa nenhuma, nem 3 dias por mim eu faria. Aí o Espírito Santo diga para ele que... o Espírito Santo falou para mim, tu vai fazer mais de 40 dias, 50 dias. Jesus não precisava fazer, ele fez porque ele é o nosso exemplo. Mas você tem a carne, precisa ser limpa a carne. É sujeira que tem lá dentro. O jejum te limpa por dentro. Então tu precisa. Eu preciso. Jesus não precisava. E ele disse para mim, tu vai fazer 50 dias. Por quê? Porque tu vai pregar sobre isso. Então o Espírito Santo falou isso muito antes de eu saber o que era jubileu. Mas ele já tinha falado que eu ia pregar sobre o jubileu, 50. Então com essa palavra final, eu repreendi Satanás e saiu aquela nuvem enorme. E aí eu fiquei 50 dias. Bom, depois de 50 dias, na presença de Deus, tu não tem mais vontade de ir para casa, não tem mais saudade, não tem mais ansiedade, não tem mais solidão. É uma coisa assim fantástica. E então o Senhor me mostrou assim, os primeiros dias que tu vai buscar Deus, tu vai ouvir você mesmo. Tu vai ouvir tua voz. É por isso que pessoas que às vezes estão na carne, elas dão uma profecia dela mesma. Entendeu? Não digo que você não vai profetizar porque vai errar, deve exercitar, tudo bem. Mas os primeiros dias, no deserto, você ouve a tua voz. A voz do teu eu. O que vem para fora é os teus medos, as tuas ansiedades. Eu lembro de uma época que eu voltei para o deserto, porque de vez em quando tu tem que voltar para o deserto. E eu fiquei sozinho numa praia, falei para minha esposa, me larga sozinha aqui na praia e vai embora. E só eu na praia, uma praia enorme. E eu fiquei sozinho. Daqui a pouco, quando ela saiu, me deu vontade de desligar e chamar de volta. Sabe que tu tá acostumado com as pessoas. E eu disse, meu Deus, agora fica chato, vou me acovardar aqui sozinho, né? Aí para vencer o medo, me toquei no meio da areia e fui para a beira do mar. E lá na madrugada eu estou lá, veio 3 cachorros. E os 3 cachorros veio assim, eu dei um passo para trás e o pensamento que me veio, onde vem cachorro, lá atrás do cachorro vem homens. Aquela voz não era de Deus. Como é que eu sei? Porque não era verdade. Aquela voz então veio do diabo. Então lá dentro de mim tem algo que o inimigo lá fora ele consegue. E aí Deus falou para mim, tu vai correr? Eu digo, a vontade que eu tenho é correr. Estou pensando nisso. Eu falei, o que eu faço, Senhor? Se você tem que agir como Deus. Como Deus age diante de um cachorro? Normal? Então fica normal. Aí fiquei ali, normal. Os 3 cachorros. Aí 2 deles vieram brabo contra mim. E o terceiro veio e se atravessou na frente dos 2. E brigou e não deixou, me protegeu. Aí eu fiquei muito feliz. Né? Pô, meu amigo aqui. Desde aquela época, sempre eu tenho um obreiro cachorro que eu sempre o melhor obreiro, o melhor companheiro. E eu achei interessante aquilo, Deus querendo falar comigo na montanha, né? Então ele falou assim comigo no deserto. Nos primeiros 10 dias tu vai ouvir a tua própria voz, tu vai ouvir vozes que são da tua natureza humana, tua carne. Depois de 10 dias, matando a carne, tu começa a ouvir a voz de Deus. Certo? Então eu já observei isso, que nessa busca pelo quarto, na busca do jejum, da oração, é progressivo. Depois que tu aprender a ouvir Deus, vem a próxima etapa, que você consegue ouvir o coração das pessoas. Isso é muito forte. Eu até não gosto disso. Que às vezes eu vou num lugar e começo a ver e ouvir o pensamento das pessoas e eu não gosto. Eu fico perturbado.
Já pedi, certa vez eu pedi para Deus até impedir isso aí. Mas é um processo normal. Por isso que Jesus, quando falava com as pessoas, ele dizia, já conhece o coração. Ele já falava, o Simão está lá e ele já disse, ô Simão, está pensando o quê? Então esse é um processo muito, 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 muito interessante de você ir para o seu quarto e começar uma caminhada e desenvolver o teu espírito para ouvir a Deus. Você vai matando a carne, teu espírito vai ficando mais forte, você vai ouvindo a Deus. Daqui a pouco você vê o coração das pessoas. Isso é extraordinário. Então, ver o coração das pessoas é algo extremamente produtivo. Por exemplo, Jesus escolheu 12. Pensa bem, ele levou 3 anos e meio para escolher 12, né? Ele viu o coração daquelas pessoas. E assim mesmo escolheu o Judas, porque era natural, né? Mas Jesus, então, ele fez isso. No deserto a gente vai chegar nesse nível. Então, por isso que é importante que o desafio que eu quero fazer, que você tenha um quarto de guerra, é que você penetre cada vez mais, que você desenvolva isso, começando com 30 minutos por dia, quem sabe, ou de manhã um pouco, meia-noite, mas tem que ser exatamente sempre frequente no mesmo horário, porque senão você não consegue. Você vencer a tentação e depois ir para passos maiores. Quem entrou no ministério tem uma cabana, tem um tempo sozinho. Então aí sim nós vamos ter um desenvolvimento espiritual muito, muito interessante. Se você observar hoje, estivemos agora no tabernáculo de Wesley, né? Esses homens do tempo de Wesley, eles não tinham distração com o telefone, eles não tinham distração que nem televisão, né? Os patriarcas, como Abraão, eles estavam no deserto o tempo todo. Eles não tinham tantas coisas como nós temos que nos distrai. Então essa busca pelo quarto é muito importante. Então é isso, estou encerrando a aula. O desafio é você ir para o quarto de guerra, vencer a carne, o mundo, vencer as batalhas para permanecer. Depois virão outras batalhas. Você vai ter uma batalha por um filho, uma batalha por negócio. E até que um dia você estará tão expert nesse assunto que você vai dar aula. E nós temos também apostilas sobre isso, nós temos um manual de oração, um manual de como formar um quarto de guerra, como formar um tabernáculo de Davi, como ter assim, desafios, por exemplo, 7 dias de oração, 24/7, o que levar para o quarto de guerra, o que não levar. Isso nós temos livros sobre isso, se alguém precisar de alguma coisa. Ok? Então é isso, nossa aula. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Quer ouvir mais alguma coisa? A lição vai estar no Face. Nossa fanpage é Joel Engel, com tudo minúsculo. O Face é Joel Engel com maiúsculo. O site é www.escolaprofetica.com.br, que é o site da escola. Temos também o site do Ministério Engel, que é www.ministerioengel.com, que dá para entrar também. E a Escola Profética vai ser dia 17 e 18 de setembro. Nós vamos para Israel em novembro. E também os irmãos aqui também estão se preparando para ir também. Vai ser algo muito especial. Amém? Alguma pergunta? Sugestão? Pergunta vem depois, né? Pode ser, não, porque eu queria até apresentar os irmãos aqui, já. Agora apareceram mais irmãos que estão participando com a gente aqui. E mandar um abraço para todos aí do Brasil, agradecer as orações. Dizer que, outra coisa, nós temos também grupos de oração no WhatsApp. Grupos de 150, 200 pessoas, tem muitos grupos. Já não dou conta mais de tantos grupos que tem ali. E são irmãos que estão orando pela nossa viagem. E a nossa viagem está sendo uma bênção espetacular. Deus está derramando muita graça, muita bênção.
E estou muito feliz com isso. Amém? Nossa aula deu 1h09. Foi bastante, né? Amanhã nós vamos ter de novo mais uma sequência. Amanhã à tarde, pastor, à noite. Amanhã é domingo, né? Amanhã é domingo. Tem que ser cedo. É? É, porque o nosso culto é 7 horas. 7 horas o culto cedo. Então tá bom. Então eu vou convidar os amados para a gente orar. E hoje, como é sábado, hoje também é dia... está encerrando o Shabat nesse momento aqui. É esse aqui mesmo, esse horário? Ó, então, exatamente, o encerramento do Shabat. Israel, os pais abençoam os filhos no final do sábado. Olha aí. É. Olha o mistério. Olha o mistério. Então, vamos abençoar nossos filhos. Amém. Quero abençoar todos os filhos Amém. da escola profética, os intercessores, Aleluia. os discípulos, Sim, e meu te Pai. abençoar em nome de Jesus. E orar por cada um. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos nossos filhos hoje. Sim, meu Deus. Abençoo meu filho Tiago, a Gabriele, o Júnior. Abençoa a Cláudia, a Maria, o José. Eu abençoo o Isaac, a Radassa. Abençoa todos nossos filhos espirituais, nossos discípulos, nossos intercessores. Abençoamos aqueles que o Senhor nos deu para caminharmos nessa terra como filhos, como discípulos. Abençoa os pastores que estão conosco, debaixo da nossa paternidade. Pedimos que hoje, nesta noite de Páscoa judaica, que o Senhor dê a cada um a proteção para os seus lares. Que o Senhor dê a salvação dos primogênitos, a consagração dos primogênitos. Que o Senhor dê a salvação para cada pessoa da família. Nós abençoamos cada um, teus filhos que estão nos abençoando com esta viagem, nos dando essa oportunidade de estarmos juntos hoje. Abençoamos essa família, os pastores que nos recebem, esta igreja. Nós abençoamos em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Aleluia. Amém. Amém. Os amados pastores, irmãos, querem mandar um recado lá para o Brasil, Sul, para minha família, para a esposa, para os discípulos, pastor. Quero mandar um abraço para todos os intercessores, toda a família Angel. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando vocês cada dia mais, ricamente, com bastante unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguém quer mandar um abraço, um recado aí, família? O Harry lá, tá com a palavra. O Harry tá com a palavra lá, sempre em frente. Aleluia. Pastora. Amém. Nós agradecemos a Deus pela vida do apóstolo, né, que se disponibilizou para estar aqui conosco, nos abençoando. Amém. Nós agradecemos toda a família. Um abraço para a esposa, para os filhos e para todos os seguidores. Em nome de Jesus. Agradecendo a Deus, né, em primeiro lugar, por esse momento que a gente está aqui, por o Senhor ter trago o apóstolo para estar junto com a gente, nos ensinando mais, né? Eu acho que esse momento é especial que o Senhor preparou para cada um de nós, né? E nós estamos muito felizes em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, querem falar algo? Mandar um abraço também para todo o ministério do profeta Joel. Sua para o família está Brasil. assistindo também lá? Minha família, que está assistindo também. E dizer que tem sido, assim, para mim, particularmente, uma experiência inenarrável, assim. Eu estou vivendo coisas que eu busquei a minha vida toda. E eu achava até que não ia acontecer. E Deus tem seus planos. Hoje de manhã tu teve uma Deus tem experiência seus também, planos. né? Verdade, foi ontem. Ontem? Foi ontem. Ah, rapaz, conta aí. Tive uma experiência muito agradável, porque a minha vida toda eu ouvia falar desse poder sobrenatural que tira você do centro da sua razão e te coloca no centro da vontade de Deus. E ontem, a hora que o pastor passou para o pastor Wander a responsabilidade para ministrar sobre o rebanho, sobre o povo, o poder foi tão grande que eu, humanamente falando, fiz tudo o que eu podia fazer para me manter em pé de forma decente, bem equilibrada. Mas houve um momento da oração que algo me pegou pelos ombros aqui, uma coisa suave, uma coisa maravilhosa de sentir. E quando eu vi, eu voava, e quando eu me percebi, eu já estava sentado no chão. Não sei de que forma eu caí. Eu sei que eu não acreditava que isso fosse possível. Mas eu queria viver isso, só que eu não acreditava. E Deus fez comigo. O corpo doía, as pernas não se continham mais.
Inclusive fui dormir sentindo muita dor no corpo, mas acordei hoje como nunca acordei, bem tranquilo e com uma paz assim e com uma certeza muito grande. Meu ministério nunca mais será o mesmo. Eu tenho certeza disso. Amém. E hoje do Cordeiro hoje? Qual foi o que tu sentiu? Qual é o propósito que fez hoje? E sim, hoje na ministração na parte da manhã, eu estou doando um cordeiro. Eu não tenho o cordeiro aqui na minha mão, mas o cordeiro já foi gerado e eu estou doando esse cordeiro para a obra do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E aí, profeta, tu está aí? Ok. Está filmando lá? Olha lá, ele está também transmitindo pelo página. Face dele, né? Agradeço ao ministério do apóstolo Ângelo e que este primeiro contato que a gente teve com ele, com o ministério, esse primeiro contato que a gente teve com o ministério seja o primeiro de muitos contatos e para o crescimento tanto da nossa vida espiritual aqui na América, não só em Matas Vindas, mas daqui vai incendiar novamente a América, né, através do ministério do apóstolo Ângelo. E sempre em frente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oxe. Oh. Deus te abençoe com paz e prosperidade em todos os sentidos. Em nome de Jesus.